Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho. Eu sou a Daiane Pinotti e você está ouvindo a Estratégia do Dia. Sem o Alan, porque, assim como o Neymar no último jogo, uma hora o destaque volta para dar mais emoção. Ah, mas sobre o Alan, ele tá bem, só ficou sem voz depois do jogo. Ou pelo menos foi o que ele me mandou no WhatsApp em texto, claro. Mas olha só, gente, se ele postar story na praia, alguém me avisa, por favor? E antes de mergulhar nos temas de hoje, 3 manchetes rápidas que estão circulando. A tensão no clã Bolsonaro cresce com crítica de Michele a Flávio. A família que governa unida disputa unida. Só que agora está disputando em público. Michele Bolsonaro criticando Flávio Bolsonaro é o tipo de notícia que faz assessores de imprensa tomarem remédio para a pressão. A Apple aumentou preços do Mac e do iPad por escassez de memória e as ações despencaram. A empresa mais valiosa do mundo aumentou o preço, o mercado não gostou e as ações caíram. É a Apple descobrindo que até ela tem limites, algo que provavelmente vai durar até o próximo lançamento. E Jacques Wagner deixou a liderança do governo Lula no Senado em meio ao caso Master. A manchete, que era especulação na semana passada, virou realidade. Wagner saiu e o escândalo que começou num banco médio já derrubou o líder do governo no Senado. 2 temas hoje que juntos formam um retrato da semana mais movimentada do mundo jurídico financeiro brasileiro em meses. E no primeiro segmento, a Venezuela foi atingida por 2 terremotos em menos de 1 minuto, magnitude 7.2 e depois 7.5. Mais de 164 mortos, mais de 1.000 feridos, o principal aeroporto internacional fechado e dezenas de prédios desabados. O país declarou estado de emergência num momento em que já vivia uma das crises econômicas mais severas da América Latina. E no segundo assunto, a Polícia Federal foi às casas e escritórios de Carlos Sicupira e Paulo Alberto Lemann, filho do homem mais rico do Brasil, como parte da investigação sobre a fraude contábil das Americanas. Executivos do Itaú, Santander, Bradesco e XP também foram alvos. O rombo investigado é de 54 bilhões de reais. A operação tem nome: Disclosure, e está longe de terminar. Terremoto e fraude. Vamos começar pela Venezuela. Na quarta-feira à noite, a Venezuela foi atingida por 2 terremotos em sequência, com um intervalo de menos de 1 minuto entre eles. O primeiro de magnitude 7.2, o segundo de magnitude 7.5, ainda mais forte, com epicentro no estado de Yaracuy, a oeste de Caracas. Para quem estava em pé quando o chão começou a tremer, não teve tempo de processar o primeiro antes do segundo chegar. O resultado foi devastador. Pelo menos 164 pessoas morreram, número que as próprias autoridades alertam que deve aumentar conforme as equipes de resgate alcançam áreas ainda inacessíveis. Mais de 1.000 pessoas ficaram feridas. Dezenas de edifícios desabaram, especialmente no estado costeiro de La Guaira, que concentrou os danos mais graves. O principal aeroporto internacional do país foi fechado após sofrer danos estruturais sérios. As escolas foram fechadas e o governo declarou estado de emergência nacional. Para entender a escala do que aconteceu, um terremoto de magnitude 7.5 libera energia equivalente a dezenas de bombas nucleares do tipo usado em Hiroshima. É o tipo de evento que reformula cidades. E no caso da Venezuela, atingiu um país que já estava fragilizado antes de o chão tremer. A presidente interina, Delcy Rodrigues, porque o país, vale lembrar, está em transição desde que Nicolás Maduro foi capturado por forças americanas em Caracas, em janeiro, fez um discurso à nação reconhecendo que os números de vítimas ainda não estavam completos, especialmente em La Guaira. Abre aspas, todas as nossas autoridades e o sistema de proteção civil estão focados na tarefa primordial de salvar vidas. Posteriormente, trataremos de tudo o que estiver relacionado à recuperação da infraestrutura. Fecha aspas. É a ordem certa de prioridades, mas a parte do posteriormente vai ser extremamente complicada para um país que já sofria com uma das taxas de inflação mais altas do mundo e com cortes contínuos de energia. No bairro de Palos Grandes, na zona leste de Caracas, moradores tentavam freneticamente resgatar pessoas presas sob os escombros, com as próprias mãos, enquanto tremores secundários continuavam sacudindo a capital. Famílias aterrorizadas dormiram ao ar livre, com medo de voltar para dentro dos prédios. E imigrantes venezuelanos espalhados pela Colômbia e outros países tentavam entrar em contato com parentes durante toda a noite, sem conseguir porque a cobertura de celular estava interrompida em vastas regiões do país.
Autoridades dos Estados Unidos responderam rapidamente. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que Washington estava enviando imediatamente equipes de busca e resgate, recursos médicos e assistência humanitária. Trump postou no Truth Social que os Estados Unidos estariam ao lado de nossos novos e grandes amigos. Formulação interessante para um país com que as relações diplomáticas foram, durante anos, das mais tensas do hemisfério. A crise humanitária acelerou uma aproximação que a geopolítica ainda estava negociando. Há um dado que os mercados de energia monitoraram com atenção nas primeiras horas. Os terremotos não causaram danos às instalações petrolíferas do país. O centro de refine em Paraguaná, a cerca de 225 quilômetros do epicentro, continuou operando normalmente. O complexo portuário de José e a refinaria de Puerto La Cruz também não foram afetados. Para a Venezuela, que depende criticamente do petróleo para qualquer perspectiva de recuperação econômica, essa foi a melhor notícia possível num dia de notícias terríveis. Moradores mais velhos disseram que o evento trouxe memórias do grande terremoto de 1967, que matou centenas de pessoas em Caracas. É uma comparação que diz muito sobre a memória coletiva venezuelana e sobre o fato de que o país já passou por isso antes e sobreviveu. A diferença é que em 64 a Venezuela não estava no meio de uma transição política, de uma crise econômica aguda e de um processo de reabertura internacional simultâneos. A reconstrução vai ser longa e cara. As instituições financeiras multilaterais já entraram em contato com o governo para oferecer apoio, segundo Rodrigues. Mas o caminho entre apoio oferecido e infraestrutura reconstruída é medido em anos, não em semanas. O aeroporto fechado, os prédios derrubados e as famílias desabrigadas são o problema imediato. O problema de médio prazo é como um país que já estava com dificuldades para se reerguer vai absorver mais esse golpe. Existe uma regra não oficial do jornalismo financeiro. Quando a Polícia Federal aparece na porta de um bilionário, a história ficou grande demais para ignorar. Na segunda-feira, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da investigação sobre a fraude contábil das Americanas, batizada de Operação Disclosure, e cumpriu 9 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre os alvos, Carlos Sicupira, um dos bilionários mais conhecidos do Brasil, cofundador da 3G Capital, ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, e Paulo Alberto Lemann, filho de Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, com fortuna estimada em 31,6 bilhões de dólares, segundo o índice de bilionários da Bloomberg. Para quem precisa de um contexto rápido, as Americanas são uma das maiores varejistas do Brasil, a rede que existe desde os anos 30 e que todo brasileiro conhece. Em janeiro de 2023, a empresa revelou um rombo contábil de dezenas de bilhões de reais que ninguém, segundo a versão oficial, sabia que existia. O escândalo foi um dos maiores da história corporativa brasileira, levou a empresa à recuperação judicial e destruiu bilhões em valor de mercado em questão de dias. Lemann, Sicupira e Telles controlam as Americanas desde o início dos anos 80 e contribuíram com 12 bilhões de reais para o plano de recuperação da empresa. Agora a investigação chegou neles. A Polícia Federal autorizou a apreensão de bens e recursos dos suspeitos, no total de 54 bilhões de reais. Um número que, para ter perspectiva, é maior do que o PIB anual de países inteiros. A investigação foca em 2 práticas específicas que precisam de uma explicação rápida para quem não vive de balanço contábil. A primeira é o risco sacado, uma operação financeira em que um fornecedor recebe o pagamento antecipado de um banco e a empresa paga o banco depois. Parece normal e é. O problema é quando a empresa registra isso de um jeito que esconde que a dívida existe. Basicamente, colocar uma dívida debaixo do tapete contábil para que os números pareçam melhores do que são. A segunda são os contratos de verba de propaganda cooperada. Acordos com fornecedores em que parte do dinheiro vai para a publicidade conjunta. Também normal. O problema, segundo os investigadores, é quando esses contratos são registrados como receita sem que o dinheiro real tenha entrado. Ou seja, contar dinheiro que não chegou como se já tivesse chegado. Combinadas, essas práticas teriam inflado artificialmente os resultados da empresa por anos, fazendo as Americanas parecerem mais saudáveis do que estavam, atraindo investidores com base em números falsos. A
A Polícia Federal disse que as conclusões apontam para manipulação de mercado e associação criminosa. A lista de alvos vai além dos acionistas da 3G. Um executivo do Itaú Unibanco, um ex-executivo atualmente na XP, e executivos do Santander Brasil e do Bradesco também foram alvo de buscas. O que é um dado significativo. A investigação não está olhando só para quem comandava a empresa, mas para quem financiava suas operações e potencialmente tinha acesso a informações sobre o que estava acontecendo. As respostas das instituições foram variadas e reveladoras. O Itaú disse que documentos mostram que o banco agiu de forma adequada e que se recusou a modificar documentos contábeis quando a antiga gestão das Americanas pediu, o que é tanto uma defesa quanto uma acusação implícita à antiga gestão. O Santander disse estar entre as partes lesadas pela fraude e que colabora com as autoridades. O Bradesco disse estar à disposição. A XP não respondeu. O Family Office de Sicupira e Lehman, a LTS Investments, disse que os acionistas de referência foram surpreendidos pela operação e que foram repetidamente enganados pela antiga gestão. É a defesa clássica do investidor que diz ter sido vítima do mesmo esquema que seus próprios executivos operavam. Pode ser verdade, grandes acionistas frequentemente não acompanham os detalhes operacionais das empresas que controlam. Ou pode ser conveniente. Os investigadores vão tentar descobrir qual das duas opções é mais precisa. O que a Operação Disclosure deixa claro é que a investigação das Americanas chegou a um novo patamar. Não é mais só sobre a gestão que assinou os balanços. É sobre quem estava por cima, quem financiou e quem sabia o que e quando. 54 bilhões de reais é o valor que a Polícia Federal quer poder bloquear se necessário. É também um número que resume bem o tamanho do problema. Não é uma fraude pequena de uma empresa pequena. É uma das maiores investigações financeiras da história recente do Brasil. E ela ainda não terminou. Muito bem, eu sou a Daiane Pinotti e esse foi mais um episódio de A Estratégia do Dia. E, bom, acho que segunda-feira o Alan vai estar de volta, se ele não estiver na praia me enganando, dizendo que tá sem voz. Brincadeira, eu acho que ele volta, sim. Na segunda-feira, então, o episódio é com o Alan. Certo, Alan? Eu acho que sim, né? De qualquer forma, é sempre muito bom estar na companhia de vocês. Muito obrigado. Já estava com saudades, embora só fizesse 2 semanas. Eu vejo vocês num próximo episódio, quando o Alan ficar sem voz de novo. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Big beijo.